Hoje eu vou te contar o que você precisa saber para superar as diferenças com seu interlocutor ou com um colega de trabalho. Eu sou Alexandre Cury, especialista em negociação, e eu te ensino a dominar a arte da negociação para construir uma carreira de sucesso. Bom, na semana passada eu assisti uma reportagem da CNN que era uma entrevista com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. E eu não vou falar de política aqui, não, fica tranquilo que esse não é meu objetivo. Mas a entrevista dele foi extremamente interessante porque dá para traçar um paralelo com a negociação e com a nossa relação dentro da empresa. Então, no que consistia a entrevista? O que estava acontecendo é que existiam algumas discrepâncias entre o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e o João Dória, governador de São Paulo. E a reportagem estava explorando essas discussões entre os dois, essas discrepâncias, desavenças que os dois estavam tendo durante a conversa lá, principalmente pelo fato deles serem do mesmo partido, do PSDB. Então, a reportagem explorava justamente isso. Poxa, como vocês, dentro do mesmo partido, podem ter divergências. Isso não é aceitável. Vocês deveriam ter uma linha comum de pensamento, né? Então, mais ou menos, essa era a linha que a reportagem queria conduzir. Aí eles fizeram essa entrevista com o Eduardo Leite e ele falou algumas coisas extremamente interessantes e valiosas quando a gente olha para o ponto de vista de uma empresa ou para o ponto de vista da negociação. Então, o que ele falou? A primeira coisa que ele disse, que eu achei interessante destacar, é o seguinte: ele fala o seguinte: estar no mesmo partido não significa comungar ideias idênticas. Olha só que interessante isso. Quando a gente pensa em partido, na verdade a gente pode pensar em empresa. Então, estar na mesma empresa não significa comungar as mesmas ideias. E isso é um erro comum que eu vejo os profissionais cometeram, que eu cometia no passado, até entender como funcionam essas coisas. O que acontece dentro da empresa é que muitas vezes você acaba tendo uma opinião diferente de um colega de trabalho, de uma pessoa ou do seu departamento, ou de outro departamento, e você não consegue aceitar que aquela pessoa tem uma opinião diferente da sua. E você começa a criticar aquelas pessoas, e aí a gente começa a ver aquela politicagem interna dentro da empresa, um criticando o outro, um não aceitando a posição do outro. Isso é muito frequente. Agora, qual que é o problema? Estamos todos na mesma empresa, mas não necessariamente temos a mesma ideia ou temos a mesma forma de ver as situações. O que acontece nesse caso, e isso que gera essa desavença, é que vocês enxergam aquela situação de uma perspectiva diferente. Vocês são pessoas diferentes. O problema está em que você espera que a outra pessoa ela vai enxergar aquela situação da mesma perspectiva que você. Porque vocês estão na mesma empresa, então vocês deveriam pensar igual. Só que isso não funciona assim. Cada pessoa enxerga uma situação baseado no que ela pensa, nas suas crenças, no seu conhecimento, na sua experiência, nas suas necessidades. E a gente está numa empresa, áreas diferentes acabam tendo necessidades, às vezes até objetivos diferentes. Isso faz com que cada um enxergue a situação de uma forma diferente. Quando a gente fala de negociação, é a mesma coisa. Você senta com o seu interlocutor e você apresenta lá a questão a ser discutida, a ser negociada. E ele tem uma opinião diferente. Ele não entende que a urgência, a necessidade daquilo que você precisa, seguindo os argumentos que você apresentou, ele não entende isso da mesma forma que você, porque ele pensa diferente. E aí você já se revolta com aquilo. Por quê? Você esperava que a outra pessoa pensasse como você. E esse que é o grande problema. Por quê? As pessoas pensam diferentes. Entender isso parece uma coisa óbvia,
Mas é uma sutileza que faz toda a diferença, tanto dentro da empresa como dentro da negociação. Porque você vai passar a entender e buscar compreender por que a outra pessoa está tendo aquele comportamento. O que está gerando, o que está motivando ela a agir daquela forma. Quando você compreende isso, você passa a enxergar a situação sob o ponto de vista dela. Isso não significa que você vai concordar com ela. Tem uma diferença muito grande entre você entender o porquê que ela está agindo daquela forma e você concordar com aquela forma de agir. Então, porque você pode até pensar o seguinte, tá bom, mesmo que eu tivesse enxergando a situação daquela forma, a reação da pessoa não deveria ser essa. Então você não precisa concordar. Em nenhum momento, compreender como o outro lado vê a situação significa que você vai concordar com isso ou agir da mesma forma. Não é esse o ponto. O ponto, e isso te dá poder dentro de um relacionamento, dentro de uma negociação, é entender como que a outra pessoa está vendo a situação. Isso te traz uma informação muito importante, que é o que é valor para outra pessoa. E só quando você entende o que é valor para outra pessoa, você consegue progredir no relacionamento ou na negociação. Por quê? Você vai começar a trabalhar no sentido de atender o que é valor para ela. Então, por exemplo, se você está numa empresa, você precisa de uma determinada tarefa seja feita, você precisa entregar alguma coisa para o cliente, para o seu chefe ou para quem quer que seja. Quando você entende, e aí você vai ter que conversar com uma outra pessoa, que é uma pessoa que não pensa igual você. Ter consciência disso já é o primeiro passo. Aí, da forma como a pessoa vai se colocar, você vai entender o que levou ela, o que motivou ela a ter esse comportamento. E aí sim, você vai definir a tua forma de ação, a tua estratégia. Isso vale para uma negociação e vale para qualquer coisa que você precisar dentro da empresa, que não deixa de ser uma negociação também. Quando você define, quando você entende o que é importante para a pessoa, ou o que é valor, dentro da sua estratégia, você já vai delinear ações que façam com que a pessoa enxergue o que você quer que ela enxergue, mas da forma como ela vê as coisas. Percebe a diferença? Não adianta você querer mostrar para a pessoa as coisas da forma como você enxerga. Ela não vai dar a importância que isso tem, porque quem está vendo é você, ela enxerga coisa diferente. A partir do momento que você muda o ângulo de visão e você vai apresentar a mesma coisa, que é aquilo que você precisa, que é aquilo que você acha que é importante que seja feito. Quando você mostra isso dessa forma, você consegue, você vai trocar a perspectiva. Então, você vai mostrar exatamente isso, só que de uma forma que você atende o que a pessoa acha que é valor. Isso faz toda a diferença, porque a forma de colocar a coisa vai tocar nela aquilo que ela acha que é valor. E nesse momento, você vai conseguir que ela dê a importância que você precisa para aquele assunto. Então, isso é fundamental. Então, essa é a forma de você realmente convencer, persuadir a outra pessoa dentro daquilo que você precisa. Você tem que olhar as coisas sob a perspectiva dela. Não adianta você querer impor a sua, porque as pessoas são diferentes. Nessa mesma reportagem, tem uma outra coisa que o Eduardo Leite fala, que eu achei muito legal também. Então, vou mostrar aqui para vocês. Ele diz o seguinte: tenho convergência com o Dória no sentido de modernizar a máquina pública, mais uma série de coisas. E aí ele fala o seguinte: temos mais coisas que nos unem do que nos separa, mas cada um de nós temos o nosso estilo. Isso é muito legal. Por quê? Também não adianta você ter lá o seu interlocutor ou o seu colega de empresa com quem você vai negociar, você precisa de alguma coisa. Não adianta que ele tenha objetivos completamente diferentes dos seus, propósitos completamente diferentes dos seus. Por quê? Se a gente está numa empresa, por exemplo, a gente tem que ter um propósito maior, que é aquele propósito que vai ser definido pela empresa como um todo. E os dois têm que estar alinhados nesse propósito, nesses objetivos. Numa negociação, o que acontece? Muitas vezes parece que os objetivos são conflitantes, mas na verdade o que é conflitante é a posição que cada uma das partes assume.
que a gente tem que fazer então? A gente tem que buscar, se a gente quer que seja solucionado, é importante que a gente faça o que o Eduardo Leite comenta, que ele fala, nós temos mais coisas em comuns do que divergências. Muitas vezes a gente se foca nas divergências, mas a gente tem que observar quais são as coisas em comum, qual que é o objetivo, qual que é o propósito. E na negociação, mesmo que pareça que os objetivos são contrários, porque a gente tem, na verdade, posições contrárias, a gente tem que buscar o que existe por trás daquelas posições e buscar o que existe de comum naquela situação, naquela negociação. Nem que seja o que é comum, os dois precisam e querem resolver o problema. Isso já é um objetivo comum e é um objetivo muito importante. Porque se os dois querem resolver o problema, a gente vai buscar formas, vai encontrar meios em que isso seja resolvido. E com os colegas de trabalho, dentro da empresa, é a mesma coisa. A gente tem que ter um propósito maior. E toda vez que a gente entra numa negociação, numa discussão do que precisa ser feito, ao invés de se pegar posições que às vezes são realmente contraditórias, até porque cada um enxerga a situação de uma forma diferente. Então, ao invés de você se pegar nisso, você tem que buscar o que é comum e explorar isso. Então, se você vai discutir, se você precisa entregar alguma coisa para o cliente ou para o seu chefe e vai ter que buscar essa informação em outro lugar, dentro da sua estratégia para conversar com a outra pessoa, primeiro, você vai entender o que ela, o ponto de vista dela, como ela enxerga a situação, como a gente falou anteriormente. Segundo, você tem que buscar o que é convergente entre vocês. Ou seja, o que é um objetivo para você que é comum com ele. E é isso que você tem que explorar. Então, olha, nós precisamos fazer isso porque nós vamos chegar num objetivo maior, que tem que ser um objetivo comum. Porque também não adianta. Se você chegar lá e falar assim, ó, eu preciso fazer isso porque eu preciso entregar para o cliente, eu preciso atender a data, você não vai ter respaldo do outro lado, percebe? Por quê? O objetivo não é comum. O objetivo é só seu. E quando o objetivo é só seu, o outro lado não tem motivação para fazer. Então, você percebe? Ele enxerga as coisas diferentes de você. Se o objetivo dele também é discrepante com o seu, ele não vai se mexer para fazer nada. E é assim que você consegue motivar as pessoas a trabalharem junto com você. É quando você tem um propósito comum e quando você entende como ela enxerga a situação. Você vai se colocar no lugar dela e você vai usar isso sem concordar, mas mesmo assim você vai usar isso para mostrar para ela o que precisa ser feito e qual a importância disso. E essa é a forma como você trabalha dentro da empresa, seja com seus liderados, seja com seus pares, seja com o seu líder, e tudo isso é uma negociação. Mas mesmo nas negociações externas, você vai agir da mesma forma. Se você conseguir identificar qual é a perspectiva da outra pessoa e quais são os pontos comuns que você vai explorar dentro da negociação, você está com 80% da negociação encaminhada para conseguir aquilo que você precisa. Então, eu achei muito interessante essa forma do Eduardo Leite colocar as coisas dentro de um partido político, né? Na verdade, não, parece que não tem nada a ver com a realidade de quem está numa empresa, de quem está numa negociação, mas no fundo tem tudo a ver. Por quê? Ele conseguiu ter essa percepção, esse sentimento de que você não vai trabalhar sempre, você não vai estar no mesmo partido com pessoas iguais a você. Isso nem seria bom, na verdade. Por quê? Quando você tem pessoas diferentes, perspectivas diferentes, isso traz diversidade para as discussões. Isso é muito interessante, porque nessa diversidade você cria opções que você talvez não tivesse pensado ou criado, e imagina se todo mundo pensar igual a você. Então, essa diversidade é extremamente importante. Então, ele percebe isso dentro do partido, isso tem tudo a ver com a gente dentro de empresas. Essa diversidade é importante. Ter isso considerado quando você precisa de fazer alguma discussão é extremamente importante. E ele menciona também que ele dá foco onde você tem a maior parte das coisas em comum. E isso é importante. Então, a gente tem que buscar, se a gente quer alguma coisa,
quais são os pontos em comum que a gente pode explorar e dessa forma conseguir aquilo que a gente quer. E dessa forma a gente vai mostrar que aquilo que a gente quer é bom para todo mundo ganha. E isso é o mais importante dentro da negociação, dentro das nossas relações dentro da empresa.